Bem-vindos ao Raiz Cast. Gente, desculpa que eu tô na mão aqui porque a NutriSul trouxe o salgadinho aqui e o programa é Raiz. Eu tô com fome a manhã inteira gravando, né? Mas olha só, o nosso programa é isso aí, é uma conversa com empreendedorismo, trazendo história. Para quem está chegando a primeira vez, prepare-se que não é só história, é uma aula de empreendedorismo que vocês vão ver aqui, desculpa. Mas tem uma coisa que eu não mudo nesse programa, ele é muito raiz. Não sou eu quem apresenta o convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Ah, é? É isso aí. Pô, nem um ensejo? Não, é isso aí. Vou mastigar depois, porque olha, tá com uma cara maravilhosa. Bom, né? O cheiro tava bom. Muito bom. E o pior é que a maioria esquece de falar o nome, mas tá contigo. É. Fala, galera. Já agradecendo o pessoal lá no NutriSul aí. Salgadinho. Maravilhoso. Meu nome é Lucas, também me chamam de Elefante. Sou um dos sócios proprietários da La Máfia Barbearia, da rede de barbearias, maior rede de barbearias do Brasil. Sou conselheiro do Grêmio, consequentemente torcedor, né? Tenho uma filha de 11 anos, sou apaixonado por esportes, sou apaixonado pelo empreendedorismo, sou apaixonado pelas novidades, sou apaixonado pelas relações interpessoais. E é isso, não sei como é que... Esse é o Lucas. Esse é o Elefante. Esse é o Elefante. Sabe que nem minha mãe mais me chama de Lucas, né? Acho que ela se arrependeu, ela me chama de filho, né? Então, ela não me chama de Lucas, né? Não tem Lucas, não existe mais. Quando eu comecei, o Instagram entrou e tal, a gente começou a entrar, eu perguntei pra uma galera do marketing, será que vale a pena trocar e tal? Não tem como, já é. Seu sobrenome já é esse, não tem mais como tirar, né? E tu sabe que isso é importante, é a mesma coisa o careca, sabe? O pessoal não queria que eu me posicionasse como careca. Mas não tem, depois entrar no mágico e fora, não tem volta. Por que será, né? Conta pra mim, como foi pra ti abrir a La Máfia Barbearia no princípio, tá? Não falando em franquia, não falando nada disso. Sim. Como foi esse princípio pra te abrir? Eu sempre tive uma veia empreendedora dentro de mim, assim, porque meu pai teve empresa, minha mãe, ao contrário, ela fez carreira dentro de empresa, então ela foi gestora, trabalhou no Walmart 30 anos. Então eu via muito essa parte de empreendedorismo, de tanto empreender dentro como colaborador, como tu ter teu próprio negócio. Então sempre sou formado em administração, então sempre tive um olhar assim de coisas novas, de procurar inovação. Eu fui morar em Floripa em 2012, procurando qualidade de vida, né, viver lá e tal. Eu trabalhava na RBS lá, trabalhava vendendo publicidade, era executivo de conta. E um dos lugares que eu ia vender era uma barbearia que tinha lá. E eu achava fenomenal a barbearia lá. E aí acabou que minha ex-esposa teve que voltar, a gente teve que voltar porque ela ficou grávida. E aí a família toda daqui, Queria né? estar próximo da família. Apoio, né, também, né? Aí a gente voltou e eu meio que sem nada pra fazer. E aí eu me lembrei lá do negócio e comecei a pesquisar se aqui em Porto Alegre tinha alguma coisa parecida. E ainda as coisas que tinham aqui eram as barbearias, ainda aquelas que ninguém ia. Né? Não tinha uma experiência. Aquela que pouca gente ia, que era com sujeira no chão, a que tinha parado no tempo. Então eu comecei a pesquisar. E aí tinha o meu sócio, o Jader, ele tinha o pai dele tinha uma corretora de seguros aqui no centro. E eu voltei pra cá e comecei a trabalhar como representante de calçados. E aí eu vinha pro centro, tava sem grana, e aí eu vinha pra cá e passava na corretora dele pra tomar um café, ir no banheiro. Fingia que ia ver ele, mas era pra fazer isso, né? Comer uns salgadinhos que ele tinha lá, em vez de gastar dinheiro na cafeteria, ia ali. E parece que não, mas dá uma grande diferença, né? Tá louco. Ajuda muito. E aí eu vi nele um complemento de mim pra ter um negócio. Então convidei ele, e ele é músico também, então ele é um cara que se cuidava muito mais. Eu olhei muito mais como negócio, e ele já olhou muito mais como oportunidade. Pô, eu corto o cabelo toda semana e tal. E eu olhei mais como negócio. Ele como se cuidava mais ele canta samba, tem uma banda de pagode. Ele via mais essa parte técnica, né? Então convidei ele, mostrei pra ele a oportunidade que tinha. No outro dia ele já tava com a ideia, já tava com o nome, ele era um cara mais ligado nessa parte assim de design e tal. E aí a gente, vamos correr atrás, né? Então foi onde a gente viu que o dinheiro que a gente tinha não ia nem arrancar, a gente tinha ali uns 20 mil, ali os dois juntando. E a gente... Não dá pra comprar nem a cadeira. Não, a gente nem sabia quanto é que era uma cadeira. Isso eu vou contar, não. Tinha ideia. Mal existia o LX, né, pra procurar, nem sabia onde é que comprava, né? E aí a gente convidou o nosso terceiro sócio, que é o Aloysio, o Boi Bandido, que é um jogador de futebol. Hoje ele parou já. E onde a aula de planejamento estratégico eu não faltei, né? Graças a Deus na faculdade, né? Essa eu fui. Essa tu foi. Essa eu fui e aprendi a fazer.
Daí levamos para ele lá e ele fez um aporte de 35 mil reais. Então nós tínhamos em torno de 60 mil para abrir a primeira loja, que fica na João Vale 154, aqui em Porto Alegre. Cortar cabelo tu não sabe. Não sei nem... Não, é isso que eu... Não sei nada. O Jader, meu sócio, sabe. Mas eu não sei nada. Então, ele aportou, a gente começou a fazer a obra. Aquela coisa que a planilha do Excel aceita tudo, né? O dinheiro pro marketing, do capital de giro, da obra e tal. Eu sei que na segunda semana, a gente chegou Tinha ido quase toda a verba. no mestre de obras e falou: ó, seu João, a partir de agora, a equipe de obra tua é eu e o Jader. A gente não tem mais dinheiro para pagar a tua equipe. Teus auxiliares somos Os nós auxiliares dois. somos nós. A gente não sabe fazer nada, mas tudo que o senhor nos mostrar aqui, nós vamos aprender. Que horas temos que estar aqui e tal. Então a gente chegava às 5h30 e saía às 10 da noite. E pintava a parede, fazia umas coisas mais simples, né? E ele acreditou e foi só ele. A obra demorou 3 meses. Isso em 2014. Então foi aí que a gente começou. 2014. Então nós estamos falando 2014, 2024, 2025, nós estamos agora 11 anos. Em 11 setembro anos. faz 11 anos. 11 anos. Uhum. Deixa eu te perguntar. Tu viu que, como empreendedor, o que eu sempre digo? Os negócios eles vão deixando o tempo passar, né? As pessoas não vão evoluindo seu negócio vai caindo e depois eles não entendem por que quebra a empresa, por que cai. Tu viu dentro de um mercado que em Santa Catarina está bem mais à frente do que nós, até hoje ainda está mais à frente do que nós. Uhum. Infelizmente, nós temos que começar a enxergar isso, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Para essa evolução maior do empreendedorismo. Mas eu acho que também vem uma questão hoje, não discutível aqui, impostos, governo, né? Nós somos muito pesada a nossa carga tributária no Estado, mas ok. O que eu quero dizer é o seguinte, tu viu um propósito que tinha lá para trazer para cá, que não estavam utilizando, e numa loucura tu disse, vou fazer, não sabia cortar nada, não tinha dinheiro, não tinha nada, vou fazer. Tu mostra que o quê? É ação. Foi a ação que tu fez, foi a mão de obra tua trabalhando como pedreiro, pintando, fazendo, iniciou do nada, e são 11 anos da história para hoje o pessoal olhar e dizer, pô, La Máfia, não é da noite para o dia, Não. E é com história. O que tu traz de ensinamento para isso, para as pessoas? Em 11 anos, chegou ao sucesso agora, porque a La Máfia todo mundo conhece, é uma marca conhecida no estado do Rio Grande do Sul, tem o privilégio de ser garoto propaganda de Santa Maria. E o que tu vê com isso? O que tu passa para as pessoas entenderem? Uma coisa que eu falo bastante lá no dia a dia nosso, que o feito é melhor que o perfeito, né? Isso eu tento levar para mim assim direto. Então, a gente começou com 60 mil que a gente tinha lá, só que a obra gastou 150. Como é que a gente fez uma obra de 150? Na mãe pegando cartão, no pai do Jader pegando empréstimo, que ele era aposentado. Então, a gente criou formas de fazer. Não poderia dar errado, né? Não poderia dar errado. Não tinha como dar errado, porque envolveu uma família inteira, todo mundo na volta. Todo mundo. Então, a gente aprendeu muito isso. E uma coisa que a gente sempre está buscando, né? O ser humano, ele está sempre buscando inventar a roda, né? E às vezes tu melhorar a roda pode ser melhor que... Muito melhor, mais rápido, mais barato. Mais fácil, mas a chance de dar certo é melhor também. Então a gente só fez isso, a gente só trouxe de Santa Catarina uma ideia que teve e implementou aqui no Rio Grande do Sul. A gente fez em vez de deixar estudar e tal, não. Vamos botar pra frente, agora a gente precisa abrir, vamos tocar ficha. Então eu acho que muito... Às vezes a gente fica esperando também o momento correto, o momento certo, o sonho chegar... também tu fica procurando conhecimento em tudo que é lugar e às vezes tu não bota em prática. Eu tava vendo até um vídeo, o Rony da Reserva tem feito vários vídeos legais no Instagram e ele fez um vídeo sobre isso, que muito conhecimento às vezes te trava. Tu fica buscando e tu não, perde a vontade, tu não faz. É ação, eu sempre digo, é ação. Esse é o principal, tu dá o primeiro passo, tu caminhar, né? E não ficar estagnado, parado, porque o que é melhor, conhecimento ou experiência? Eu vou te responder com o meu vídeo de ontem, que está com quase 500 mil, se eu não me engano ali, já subiu um monte, que eu falei que só diploma não traz... Não, hoje... E por que eu falei isso? Aí muitas pessoas vão lá e comentam, como não estudar? Não, o que eu comentei é o seguinte, eu não lembro bem as palavras que eu fiz o gancho, mas eu falo que só o diploma não é garantia de sucesso. Senão o engenheiro não estaria trabalhando no Uber, né? E dei outros exemplos. Não, e hoje menos ainda, né, careca? Hoje menos ainda. Hoje tu saber escrever, tu faz um prompt e tu tá lá, já claro, tá... tu tira profissões como medicina, coisa que precisa, advocacia,
Mas num contexto geral, a maioria das pessoas não é o fazer a faculdade. Daí o pessoal diz, mas eu estudar é importante. Sim, hoje eu estudo mais do que eu estudo na minha adolescência. Sim. Muito mais para me qualificar. Só que o estudo não é a garantia do sucesso. A faculdade não é a garantia do sucesso. A minha mãe, ela me traz muitos ensinamentos, assim, ela é um espelho muito grande para mim, porque ela tem 65 anos ainda e não parou de trabalhar. E ela trabalha no Assum hoje, porque chamaram ela. Ela estava aposentada e tal, eles não conseguiam mais gente, então a experiência dela, não, vamos trazer uma pessoa de 65 anos que sabe como fazer, o que tem que fazer, daqui a pouco as ferramentas não são as mesmas, mas o princípio de compra, vende, bota no mercado, ela sabe. Então ela voltou para o mercado de trabalho assim, por causa disso, por causa da experiência. A experiência hoje vale muito, porque o teu próximo ensinamento provavelmente seja o teu próximo erro, né? Exatamente. E eu vou te dizer uma coisa da experiência, que antigamente eu tinha um pensamento e hoje eu analiso de outra forma. Sim. Mas todo mundo quer contratar com experiência. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu vejo muito lá na universidade, na Federal, e está se tornando não mais obrigatório estágio. O que acontece? As pessoas estão se formando, não fazem estágio, não trabalham e saem da faculdade achando que vai conseguir uma coisa, ou sentar no escritório, ter uma caneta com um cargo de chefia. Cara, a tua experiência vai estar dali. Eu entrevistei há pouco umas meninas do marketing, acho que foi ontem a entrevista delas lá, que elas falaram, o que deu para elas abrir a empresa e elas conseguirem chegar ao sucesso que elas chegaram, foi principalmente elas estagiarem desde o começo do curso, trabalhar. Elas não precisavam garantir, a família garantia o sustento, não precisavam, mas elas queriam, e por muitas vezes estágio, que elas bem dizer, quase que pagaram estágio para estar lá. E muitos pais hoje falam para os filhos o quê? Não, meu filho, não vai lá, estão te explorando, não vai, o pai te dá tudo aqui, para que tu vai estar trabalhando de graça? E eu acho que traz isso. E quando tu tá numa empresa grande e tu consegue passar por todos os setores, tu consegue saber a dor que o cara tem lá na ponta e tu não esquece dele, né? Tu te torna um empresário, né? De verdade daí, né? Porque eu tava também escutando o CEO do McDonald's aqui no Brasil, ele começou como atendente. E hoje é CEO do... Então imagina, ele sabe a dor do cara que tá entrando lá na loja em X lugar. Então essa é um diferencial gigantesco. Mas sabe que, olhando por um outro lado também, hoje nossos barbeiros, a gente indica sempre não contratar por experiência. Contratar um cara por perfil. Pessoa, né? A pessoa. Por quê? Porque a experiência na barbearia, às vezes, ela te traz muito vício que na La Mafia, às vezes, atrapalha. Que não é a essência da La Mafia. Isso, que não é a essência. Então, o cara tem que ter o mínimo, né? De saber cortar o cabelo e fazer a barba. Mas a experiência não é uma coisa que conta muito pra gente na barbearia. A carteira dele não é uma coisa que conta muito. Porque a gente acredita no nosso que a gente vai trazer os clientes pra ele. Então, o perfil de montar pra ele que ele tem que prestar um atendimento, que o atendimento às vezes vale muito mais do que o serviço. Ele tem que saber treinar ele para vender produto, para ele aumentar a ticket médio da unidade e dele próprio. Então, porque o barbeiro que ele vem com vício, ele já vem com vício que o problema é a barbearia e não ele. Então, na barbearia a gente tenta também contratar com um perfil. E hoje tu sabe que a barbearia eu converso muito. Às vezes eu tô com a gurizada lá cortando meu cabelo. Cabelão, né? E eu mexo com eles assim, qual é o gostinho de ser sócio da maior empresa de barbearia do estado? Não, mas aqui é do Hugo. O Hugo Não, cara. Pensa que com a porcentagem que tu ganha, tendo toda uma estrutura, um negócio aqui, tu é sócio, tu ganha muito mais do que sócio às vezes. Muito melhor, né? Muito não tem melhor. Preocupação de dono. É isso que eu falo pra eles. Cara, tu tem que valorizar, pensa bem. Muitas vezes a pessoa abre o olho, engorda e diz assim, vou abrir a minha barbearia. Pô, daqui um pouco, se tu tá numa estrutura grande, conhecida, que nem a La Mafia, por exemplo, Santa Maria. Falo Santa Maria porque lá que eu corto, lá que eu tô, é conhecida. Os grandes empresários, a maioria das pessoas todas estão cortando lá. Por que eu falei grandes empresários, não falei funcionário? Porque é um network, um exemplo. Sim. Tu tem network com empresários que tu não teria na outra ponta. Isso aí. E é isso que o cara tem que ter visão. Cara, tu tá trabalhando lá, tu é um sócio, tu ganha porcentagem, tu não tem risco, tu não tem incômodo, só tem que cortar, fazer o que tu gosta e ganhar o teu dinheiro. É isso aí. Então as pessoas têm que, às vezes, entender, né? Tu tem que buscar conhecimento, tem que... Porque, às vezes, o barbeiro, por exemplo, ele busca muito conhecimento na área dele só. Só na área de corte, técnica. E, às vezes, imagina só, quanto que vale hoje, nós estamos numa empresa de mídia aqui, 30 minutos numa televisão. Quanto que é o custo disso? Para ter a atenção do cliente? É milhões, né?
Milhões. É muito caro tu O mínimo trazer. que um cliente fica na cadeira do barbeiro é 30 minutos. Ele não consegue, sem mexer no celular. Então, o potencial que esses caras têm de persuasão na cabeça do cliente, Exato. de fazer a diferença na vida do cara. Então, o barbeiro que entende isso, ele faz assim rapidinho na vida dele. Ele entra em 6 meses, ele tá ganhando 5, 6 pau. Por quê? Porque ele gera atenção, ele vende o que as empresas hoje estão procurando. O tempo do cara. Atenção. Exatamente, é o tempo do cara. Eu É sempre digo, atenção, é o carinho. Então eu brigo muito com os barbeiros, que eles estão com tempo e eles não ficam com o cliente. estão com ouro, na verdade estão com Eles ouro estão na com mão. ouro, eles estão com o ouro na tempo, mão. o cliente está na cadeira deles, o cliente levanta para ir embora, em vez de eles acompanharem até a porta de saída, até dar tchau pro cara, Essa conexão, até gerar a essa- conexão o máximo de tempo possível com o cara. Não, eles dão tchau na cadeira e até a próxima e ficam na bancada deles, porque eles estão loucos para mexer no celular. E o dinheiro tá passando na mão, né? Porque eles geram oportunidade do caminho da certeza. cadeira até o caixa, o cara vê o atendimento de outro barbeiro. E aí vem a questão de barbearia, que eu vou te dizer num contexto. Eu tenho muitos seguidores de barbearia no Brasil. E muitos alunos já dentro da minha... Tem quase 15 mil alunos na minha plataforma. E, cara, duas coisas que é o grande defeito do cara que tem a sua barbearia. O primeiro lugar é ele não ter um atendimento rápido, ou seja, e aí vem por que eu criei a minha IA hoje de atendimento. A demora. Cara, às vezes tu chama para marcar uma coisa, é 1 hora para te responder, meia hora, ou se não dá mais tempo. Sim. Então é um grande defeito que o cara já não tem um aliado. Por isso que a criação da IA. A IA hoje responde, faz tudo pro cara, joga agenda com inteligência. Eu chamo que a minha IA se chama a IA mais raiz do mundo. Agora eu acabei de terminar a entrevista com o dono do Hard Rock, fechei contrato com eles, estamos no lançamento, e aí botei para ele, qual a sensação de ter a IA mais raiz do mundo, bagual linkada ao rock? Sim, fechadão. Então o defeito do barbeiro é isso, e o segundo é a questão dele, ele tem um tempo de conexão com os caras e não sabe. Nossa. E tempo é primordial para tudo. Eu quero te dar um presente aqui, eu vou puxar até daqui, que é o meu livro, tá? E no livro eu falo tempo, principalmente do nosso sonho do A até chegar à realização do B, né? Que é o plantio, crescimento e colheita. Não é um livro chato, eu resolvi fazer um livro trazendo o método raiz, falando sobre tudo e principalmente sobre isso. A única coisa que eu não botei aqui, e eu alerto muito as pessoas sobre investimento, eu fiz um vídeo também, mais um polêmico, e o pessoal diz assim, para que ser rico? Se a vida daqui a pouco, 10 anos eu morro, não sei o quê. Eu digo, isso é pensamento de medíocre, pensamento de quem quer ficar pobre. Porque o que acontece? Hoje o brasileiro, a média, está 80 anos. Eu, na minha família, não conheço alguém aposentado que ganhe dinheiro. Todo mundo ganha salário mínimo. A minha mãe não ganha nem salário mínimo. A minha mãe ganha ajuda essa o governo deu, que não é uma aposentadoria, que não tem 13º, é só um salário mínimo todos os meses. Eu não tenho ninguém da minha família que vive bem hoje. Todo mundo chorando que não consegue... Cara, eu não quero isso para mim no futuro. Não. E eu preciso, então, investir, eu preciso trabalhar. E as pessoas têm que abrir essa mentalidade, cara. Tem que abrir. No livro tá aqui. E a única coisa que eu não boto é sobre consórcio. Por isso o Fazolo... tá aí, ó. Fazolo Consórcio é meu parceiro. E eu entendi também uma maneira de fazer investimento com consórcio. Que eu achava, eu dizia que não. Dá para se alavancar bastante. Exato. Consórcio. Então eu indico muito o Fazolo Consórcio. Cara, a assistência deles, é fenômeno. Eles são muito bons, cara. Muito Tem bom, tudo, né? casa, carro... Tudo, e eles conseguiram, o Fazolo conseguiu me convencer a investir em consórcio, e hoje eu tenho cara de milhão, cara de coisa para... Vale a pena, vale a pena. A gente tem lá na barbearia algumas coisas também nesse sentido. Eu vou te dar o presente, então. E o consórcio hoje em dia com o juro que tá, né? Então, não, é um caminho... É um caminho muito estratégico e vale a pena. Não vou ler, sim, muito obrigado. Aí, o presente para ti. Tá aqui, ó. Sabe que a IA também trouxe facilidades da gente aprender, né? Muito. Então... eu tenho desenvolvido algumas coisas nos meus agentes lá, para mim, não para nada, de resumo de podcasts e tal. Nós temos aí. Para mim conseguir... Então, para aumentar a velocidade do conhecimento, né? Porque então, hoje está tudo é o tempo, né? É o tempo. Novamente tempo. É o tempo, vendendo tempo. Então, hoje qualquer pessoa consegue... Ontem eu estava conversando com um amigo meu, fui almoçar com ele, ele falou, tu não acredita que meu filho e o amigo dele, eles estão com um canal Dark no YouTube, que eles pegam assuntos do mundo todo, eles criaram 3 canais de 3 línguas diferentes. Sabe quanto é que eles ganharam no mês passado? 100 mil. Só copiando de um lugar para o outro. E eu falei, mas eu preciso saber esse conhecimento, né? Em casa, editando vídeo. Então, hoje é tão fácil a gente conseguir o conhecimento, mesmo ele mudando rápido,
Mas é tão fácil, tão barato a gente ter acesso, né? Antes tu tinha que ir pra faculdade, tu tinha que ler 1000 livros. Não, hoje é tudo em 5 minutos. ali. Tudo tu aprende em 5 Só não minutos. ter preguiça, tá Não ter tudo ali. preguiça. Ter 5 minutos, eu sou um cara que eu me considero muito desorganizado, né? Eu tô começando a usar a agenda do celular agora. Então eu sempre confiei muito na minha cabeça e minha cabeça agora começou a coisa crescer. Começou a entregar problemas. Então comecei a usar a agenda. Eu já há algum tempo eu delego para minha secretária, é ela que me ajuda, porque eu também sou muito assim, confiar na cabeça, isso é um problema. E aí foi um problema. E aí eu tô começando a entender essa parte de buscar conhecimento rápido, sabe? Porque o nosso software lá já tá cheio de coisa, né? Então a gente tem que limpar o que a gente não usa e trazer coisas novas, né? Então isso eu tento sempre estar atualizado com coisas novas que estão trazendo, também para pensar onde usar na barbearia, né? Eu dei uma palestra na FBV agora e falei um pouco sobre a conexão do cliente às relações interhumanas que não vão se perder. E tem muita gente usando a IA como final, né? Como produto final. E para mim ela é produto de meio, né? Exatamente. Porque tu vai seguir vendendo para a pessoa. Tu vai seguir tendo que estudar o consumo do ser humano. Tu não vai vender para uma máquina comer, tu não vai vender para uma máquina se alimentar, uma máquina beber, uma máquina de cortar cabelo. Por exemplo, lá a gente fala, a nossa profissão provavelmente vai ser uma das últimas profissões a acabar. Porque tu vai entregar tua cabeça, tu vai entregar tua cabeça para um robô? Muito mais complicado. Tu vai deixar ele errar um cálculo, mesmo que faça 1000 testes, ele não erre nenhum. Então, é uma profissão lendária, vamos dizer assim. É uma profissão, assim, os livros dizem que foi a primeira profissão, né? Falando exatamente isso, quer dizer, uma profissão lendária. Deixa eu te perguntar. Não, na verdade, a primeira foi a prostituição. Que consideram a primeira profissão. Depois a questão da barbearia. Eles dizem que o barbeiro antigamente ele era o anestesista, né? Ele fazia o corte na guerra, né? Bem esse detalhe eu não sei, mas é mais ou menos. Por isso que tem as coisas o barber pole, que a gente chama, que fica na frente das barbearias, é azul e vermelho. Porque quando tava só azul, é que ele não tava atendendo ninguém. Quando tava vermelho, é que ele tava fazendo o corte. Porque legal, não sabia, eu vejo ele botava as talas com sangue para secar. Aí indicava. Eu vejo em barbearia pelo mundo inteiro, né? Eu digo, não entendi o significado. Mas também preguiçoso, né? Não fui pesquisar, porque se a gente pesquisar, vamos lá. Nós estamos entrando na linha final já do programa, eu quero saber, criou primeiro, foi um sucesso, cresceu, qual a ideia daí de replicar isso? Como é que aconteceu? A ideia foi de novo por necessidade, porque como a gente não tinha grana, começou a aparecer muito cliente de longe vinha cortar com a gente. Imagina, lá em 2015, quando a gente passou 3 meses atendendo muito pouca gente. Então a gente até pensava, não vai dar certo, não vai dar certo. Não escalonou o negócio. Em dezembro foi a virada de chave. Não, porque era uma novidade, né? Então a galera cortava no salão feminino e tal. Então até a gente chegar nas pessoas demorou um pouquinho. E aí, em dezembro a gente virou e começou a vir muita gente de longe. Vinha gente andava 100 km para cortar no sábado. Então nossa agenda era explodindo. Gente da praia, de Lajeado, iam lá para conhecer, porque a gente também ganhava muito marketing gratuito, né? Espontâneo orgânico das pessoas. Muito orgânico. Era uma experiência diferente. Não, a RBS, as televisões todas gostavam de ir lá fazer matéria. Por causa do nosso relacionamento, que a gente sempre teve muito bom. A gente foi a primeira empresa do sul do Brasil a ter o Google Street View, aquele que entrava nas isso. E pelo outro lado, nós tínhamos uma amiga que trabalhava no jornal, então ela botou uma página inteira no jornal sobre isso. Então, nos divulgou muito, nos ajudou muito a divulgar. E como os clientes viam de muito longe, começou a gerar desejo. E a gente precisando de grana, daí um cliente de Lajeado, de Taquara, ele falou, eu quero botar na minha cidade. E a gente deu uma sorte que, por um outro lado, uma empresa de consultoria nos procurou para fazer a franquia. Porque falou que dava certo e tal. E aí, quando nos falaram os valores, barbada, né? Vamos fazer a franquia. Então foi assim que a gente começou a replicar. Porque não vai injetar dinheiro, né? Quem vai injetar o cara que tá lá da franquia, que vai fazer e vou conseguir. Sim, mas só nós contaram a parte boa, né? Era a parte da taxa de franquia, dos royalties, toda a taxa. Não todo o suporte que teria que dar, todo o tamanho. Não nos contaram uma regra no franchise que existe, que a franqueadora só começa a gerar resultado a partir de uma média de 60 a 70 unidades. Então nós entramos no game na internet, facilidade, né? É a experiência, né? Hoje empresários aí me perguntam, eu quero franquear meu negócio, quero expandir e tal. Eu sempre faço a pergunta, por que tu quer fazer isso? Primeiro,
é para ganhar dinheiro, é para gerar equity, é para ti dizer que sou o maior. Primeiro te identifica Pensa o bem, que tu quer. O que tu quer. Porque se tu vai pra franquia, não é uma coisa simples. Sabe que eu te digo bem sinceramente, hoje muitos quando me procuram na consultoria, eu digo, ó, cara, franquia é o último. Vai para a área das lojas parceiras, que é muito mais fácil que a questão da franquia. Se tu precisa, necessidade de crescer mais, entendeu? Porque franquia é... Mas isso, tu quer crescer como? Qual o tipo de crescimento tu quer ter e para que tu quer ter, né? Então eu sempre respondo isso. Então foi a partir de 2016 ali que a gente começou a franquear. Uma dor gerada, Uma dor gerada, a gente precisava de vambora. grana. A gente precisava de grana. E tu veio o que acontece hoje que eu falo para as pessoas. Tanto é que o meu próximo livro vai se chamar Marketing com Vendas. A terceira era da tecnologia que tu tem que estar no digital com a IA, com a inteligência artificial. Cara, quem não entrar para isso vai estar fora do negócio. Não, tem que ouvir falar, né? Ao menos tem que saber o que está acontecendo, né? Eu vou para finalizar aqui, vou trazer umas bergamotas que veio de lá, cara. Mas doce, com a geada. Uma docinha. Eu adoro, né? E um vinhozinho da Cainelli, do nosso parceiro, a vinícola Cainelli, lá de Bento. Tá aí um eu pensei que dentro da caneca era vinho. Não. Eu vi o vinho ali. O vinho é para levar quem tomar com a patroa. É um cancelado, Não, vou. Com certeza vou experimentar e vou te mandar o feedback. Né? Marca ele lá, quando postar já marca ele lá. Eu te trouxe um presente também. Eu já tô sabendo, já tô. Mas eu quero saber se ela veio vazia. Olha aqui, uma carteirinha da La Máfia. Agora eu vou mostrar uma coisa pra ele que eu sou fiel. Isso aqui vai pro meu guri. Eu já tinha dado La Máfia aqui, ó. Essa aqui não cabe mais dinheiro, daí vai te botar o outro ali que essa vai pro Digão, pro meu filho. Tá, essa vai pro meu filho. Entrega ela pra ele. Vou botar aqui. Gente, queria te agradecer muito. Baita história, baita conversa, mas 30 minutos vai que nem uma loucura. Vai. E eu vou encerrar o programa com uma velha frase que eu tenho. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Que Deus abençoe. Pra cima.